Oi, turminha, tudo bom com vocês? Sexta-feira, dia 2/10. Bora lá para as nossas aulas. Então, peguem aí a apostila de português e a caligrafia, o livrinho aí, a apostila de caligrafia. Apostila de português, página 218. A Pro vai ler aqui o texto com vocês. O pastorzinho e o lobo. Todos os dias um jovem pastor levava um rebanho de ovelhas às montanhas perto da aldeia para que elas pudessem pastar. Um dia, por brincadeira, ele começou a gritar lá de cima: um lobo, um lobo! E os moradores pegaram pedaços de pau para caçar o lobo e encontraram o pastorzinho às gargalhadas, dizendo: eu só queria brincar com vocês. Vendo que a brincadeira realmente assustava os aldeões, no dia seguinte o pastor gritou de novo: um lobo! E novamente os moradores da aldeia trataram de pegar as suas armas de madeira. O pastorzinho fez isso tantas vezes que as pessoas da aldeia não se importavam mais com seus gritos. Alguns dias se passaram e ele voltou a gritar: um lobo, socorram-me! Ao ouvir aquilo, um dos homens disse aos outros: eu não acredito, ele não nos engana mais. Mas dessa vez era um lobo de verdade, que acabou com todo o rebanho do pastorzinho. Ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando é verdade. Então, esse texto aí é da fábula de Esopo, né? Então, esse texto é uma fábula, né, turminha? Fábula é um tipo de texto, né? Curto, fácil de entendimento, né? E sempre vai ter ali aquela moral de história, ou seja, aquele ensinamento que nos deixa, que deixa para as nossas vidas. No caso aqui desse texto, ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando é verdade. O que isso quer dizer para nós? Para sempre falarmos a verdade, sempre sermos sinceros, sempre falarmos a verdade. Porque a partir do momento que a pessoa sempre mente, sempre inventa as coisas, mente, uma hora que ela estiver falando a verdade, as pessoas podem não acreditar. Então, acima de qualquer coisa, sempre falar a verdade. E não brincar com essas coisas assim, né, turminha? Assustar os outros igual o menino aqui, o pastorzinho da história, né? Aí uma hora que ele precisou mesmo de ajuda, ninguém acreditou nele, não é? Brincando com o texto. Então aqui, turminha, nós temos 4 questões, tá? Brincando com o texto. Então o que significa? Que vocês vão ter que ler o texto para responder essas perguntas, ok? A Pro recebeu algumas atividades aí um pouco incompletas de leitura e interpretação de texto. Então a Pro vai chamar a atenção aqui de vocês com relação a isso, tá? Não são todos, alguns, ok? Quando for fazer leitura e interpretação de texto, olha o nome, leitura e interpretação de texto. Ou seja, a interpretação de texto são as questões. E a leitura? Tem que ler o livro, ou aliás, o texto que está aqui no livro de vocês, tá? Então não adianta pegar e responder isso aqui tudo de qualquer jeito, tudo incompleto, não. Porque vocês vão ter 2 trabalhos. Sabe por quê? Porque eu vou mandar a resposta de volta, está errado, vai ter que fazer de novo. Então faça uma vez, mas faça com atenção. Volta, lê aqui o texto para responder as questões. Ok, turminha? Vamos fazer as coisas aí com mais atenção. Eu sei que vocês estão cansados, assim como a Pro também está, dessas aulas online, mas infelizmente nós vamos encerrar o nosso ano letivo dessa maneira. Então não temos outra alternativa, ok? E tudo que vocês veem aqui, novamente a Pro vai lembrar, vocês vão rever o ano que vem. Então é importante vocês mudarem para o ano que vem, mudarem de sala, aliás, de ciclo, né? Vocês vão para o Fundamental 2, já com esse conhecimento prévio aqui, porque vocês vão utilizar isso ano que vem. Então vamos fazer a partir de agora com bastante atenção, com bastante capricho. Não importa se atrasa para mandar foto para o Pro, tá? Passou das 5h30, não tem problema. Manda 6, manda 7, manda 8, manda 10, a Pro vai ver no outro dia, mas pode ficar tranquila, a Pro não vai ficar brava se atrasar para mandar, ok? Eu só quero que vocês façam com capricho e com atenção, tá? Eu não quero mais saber de atividade de qualquer jeito não, hein, turminha? Combinados? Então tá. Primeiro, o que o pastorzinho fazia todos os dias? 2. Qual foi a brincadeira que o pastorzinho resolveu fazer e o que as pessoas fizeram? 3. O que aconteceu no final da história? E 4. Sublinhe no texto a moral da fábula. Depois converse com o professor e os colegas sobre o sentido dela. Então, vocês vão sublinhar e vocês vão colocar aí com as palavras de vocês, anotar aqui embaixo
o que vocês entenderam aí do sentido dessa frase. Página 220, mais alguns exercícios de homework. Transforma os numerais cardinais em ordinais escrevendo por extenso. Então, nós temos aí os numerais cardinais, 7, 33, 45, 27. Vocês vão colocar em ordinais. 7 fica sétimo, 33 fica 33º, e assim vocês farão com os outros. 2. Escreva o superlativo absoluto sintético das palavras abaixo. Então, o absoluto superlativo, o absoluto sintético, ele tem aquela terminação em íssimo, né? Então, como que fica feliz? Felicíssimo. Ok? Útil, utilíssimo. E assim vocês farão com os outros. 3. Analise as palavras destacadas. Então, nós temos duas frases, A e B. As palavras em destaque da A é os meninos e biblioteca. Então, vocês vão analisar. Os meninos, o que é? É uma palavra o quê? É monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. É o quê? Oxítona, paroxítona, oxítona. É substantivo, é adjetivo. Se é substantivo, é comum, é simples, o que é? Tá? Ela está no singular ou está no singular ou está no plural? É feminino ou masculino? Então, vocês vão fazer isso com todas essas palavrinhas que estão em negrito aqui, cada uma delas, ok? E o 4, classifica os substantivos destacados em C, se for concreto, e A, se for abstrato. Então, vocês vão pôr a letrinha aí, C ou A, nos quadrinhos aí, de acordo com a classificação desses adjetivos, aliás, desses substantivos. Página 221, verbo. Então, hoje nós vamos ver mais um conteúdo novo de gramática. Verbo. Leia as frases. Celeste come alface e Alexandre saiu com um amigo. As palavras come e saiu são verbos que indicam ação, movimento. Então, comer é uma ação. Sair, saiu, o verbo sair é um movimento, ok? Leia as outras frases. Regina está feliz. Sérgio é valente. As palavras está e é são verbos que indicam o estado. Então, nós temos dois tipos de verbos. Os verbos que indicam ação e movimento e os verbos que indicam o estado, ok? Há ainda verbos que indicam fenômenos da natureza. Veja exemplos. Há muitos dias não ventava, nem chovia tanto. Então, representa ali, indica sinônimos da natureza, tá? Fenômenos, quer dizer, da natureza, ok? Portanto, o verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, podem grifar aí, tá? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. As formas nominais do verbo são, então o verbo ele pode estar no infinitivo, exemplo, conversar, no gerúndio, conversando, e no particípio, conversado. Tá? A prof falou assim, estamos combinado, a regrinha aí para fazer a leitura e interpretação do texto. Se eu falar assim para vocês, vamos combinar uma regra, a partir de agora vocês vão ler o texto com atenção. Então, nós vamos combinar. O verbo está no infinitivo, tá? Se eu dizer assim, hoje eu estou conversando com vocês, né? Conversando está no gerúndio. E se eu falar assim, já estamos conversados, o verbo está no particípio, ok? Os verbos são agrupados em 3 conjugações. Infinitivo, terminação em ar. Primeira conjugação, cantar, pular, rodar, dançar, nadar, tá? Infinitivo terminado em er. Segunda conjugação, vender, viver, saber, sobreviver, ok? Infinitivo terminado em ir, é a terceira conjugação, sorrir, cair, dividir, dormir, etc. A terminação varia de acordo com as pessoas e o número do verbo. São 3 as pessoas do verbo. Primeira pessoa é quem fala, ou é eu ou é nós. Segunda pessoa é com quem se fala, tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala, ele ou ela, tá? Eles ou elas.
São dois números do verbo. O verbo pode estar no plural ou no singular. No singular, eu, tu, ou ele, ela. Plural, nós, vós, eles, elas. E são 3 tempos do verbo. Presente, indica a ação que está acontecendo. Mamãe corta o tecido. A professora explica a aula. Tá? Então, está acontecendo nesse momento. O pretérito ou passado indica uma ação que já aconteceu. Exemplo, mamãe cortou o tecido. A professora ensinou a lição. Ok? E o futuro indica uma ação que ainda acontecerá. Exemplo, mamãe cortará o tecido. A professora Ellen corrigirá as atividades. Isso está indicando um futuro, ok? Resumindo, então, quais são as formas do verbo? Infinitivo, gerúndio e participativo. As terminações podem ser em ar, er ou ir. Ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. Tá? Eles podem estar no singular ou no plural e tem os 3 tempos do verbo. Presente é o momento. Passado ou pretérito é o que já foi, tá lá para trás, aconteceu. E futuro é o que virá ainda, ok? Atividades. Escreva os tempos verbais de cada frase. Então, nós temos aí a letra A. Daiane vai ao cartório. O vai aí, o verbo, qual que é? Vai. Ele está no presente, passado, ou melhor, presente, pretérito ou futuro. A B. Eles viajarão nas férias. Que tempo verbal é esse? C. Magali ensinará a receita. D. Pamela acordou cedo hoje. 2. Escreva uma frase para cada imagem e em seguida circule os verbos que você utilizou. Então, nós temos aqui 2 imagens. Isso aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever uma frase para a alternativa A e a B. Imagem A e B. Depois que vocês escreverem, o verbo que vocês utilizaram nessa frase, vocês vão circular ele para a prova, ok? Página 224, letra X com som de CS. Complete o nome das imagens com a letra que falta. Então, aqui, turminha, é uma revisão aí de ortografia para vocês ficarem, ó, craques aí para escrever, ok? Então, nós vamos completar aí. Se é com X, tá? Aliás, essa daqui todas são com X, porém com som de CS. Por exemplo, a primeira imagem aí, o que nós vemos? Uma axila. A segunda imagem, o táxi. Depois, o tóxico, esse símbolo aqui nas embalagens, né, de produtos químicos, significa tóxico. Tá? Então, o que é esse X? Esse X, algumas palavras, o X, ele tem som de CS, por exemplo, táxi, dá a impressão que fala táxi, CS, ok? Complete as palavras com a letra X, depois copie. Então, nós temos aí 6 palavrinhas, vocês vão completá-las com a letra X e em seguida copiá-las na frente. 3. Faça conforme o modelo. Nexo, aí separa a sílaba, né, tracinho, nexo, e classifica quanto ao número de sílabas, tá? Nem no exemplo, nexo é de sílaba. Aí vocês vão aí fazer conforme o modelo, a letra A, B e C. E o 4, complete com as palavras com X e em seguida circule apenas as que têm som de CS. Então, vocês vão, todas elas é com X, vocês vão completar. Só que vocês vão circular para PRO somente as que têm o som, o X tem som de CS. Por exemplo, extinção tem som de CS? Não tem, tá? Exército tem? Não. A letra C, durex. Tem durex, né? Então o durex tem som de CS. Então vocês vão preencher todas com X, completar com X e circular somente as que têm o som de CS, ok? Então vamos lá. Homework, então, ficaram páginas 219, 220, 223, 224 e nós temos 2 paginazinhas aqui do caligrafia. 2 não, 3.
86, ok? Revisão aqui de pronomes. Depois, a 87, já é o conteúdo de hoje de verbo. E a 88 também é sobre os verbos, ok? Turminha, não fiquem bravos com a Pro. A Pro passou um pouquinho mais hoje, mas é por conta do tempo limitado aí que nós temos. E temos aí, ó, que batalhar aí para terminarmos esse conteúdo aí, ok, turminha? Até daqui a pouquinho, então.